que eu sou. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meu Jesus. Atualmente, sentimos uma forte necessidade de nos conectar com os outros. Uma questão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Vamos oferecer esse culto maravilhoso, agradável ao Senhor, né? É uma honra muito grande. Todos nós estamos aqui na presença de Deus, na presença do Senhor. E eu quero dar a paz do Senhor, amém? A todos nós. E eu espero que você venha abrindo o seu coração para o Senhor, né? Nessa noite. Que você venha abrindo o seu coração perante a presença do Espírito Santo. E eu quero iniciar esse início de culto maravilhoso, amém? Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Espírito Santo, eterno Deus e eterno Pai, eu te apresento diante de Ti, diante do Senhor. Eu te apresento o Espírito Santo em Tuas mãos, as nossas vidas nessa noite, as nossas vidas perante a Tua presença. Deus, Espírito Santo, eu te apresento diante de Ti, Senhor, essa noite, esse início de culto agradável perante a Tua presença, perante Teu altar, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite com a intenção de buscar a presença do Teu Espírito Santo, de nós lançar aos Teus pés. Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por uma noite que o Senhor tem permitido nós chegar até aqui, de nós ter a oportunidade, Senhor, de engrandecer o Teu santo nome. Eu te apresento a minha vida como instrumento de bênção em Tuas mãos. Eu te apresento a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas que saem do seu lar, da sua casa, para buscar a essência do Teu Espírito Santo, para te adorar, para buscar, Deus, a Tua palavra que cura, que restaura, que liberta. Eu te apresento nessa noite as nossas vidas como instrumentos de bênção em Tuas mãos. A nossa oração, ela vem chegando até o Teu devido ouvido, até o Teu devido trono, Senhor. Que nessa noite, os Teus filhos e as Tuas filhas, eles iam ser tocados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do louvor, pelo poder, Espírito Santo, da Tua mensagem. Eu te apresento esse início de culto em Tuas mãos. Nós oferecemos esse culto agradável perante a Tua presença. Deus, eu não sei como é que tem sido os dias dos Teus filhos, a trajetória dos Teus filhos, mas uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor já estava aqui até antes de nós chegar. Que o Senhor já estava aqui, Senhor, até antes de nós sair do nosso lado. Ó Espírito Santo, a Tua presença venha sobre cada coração, a Tua presença venha sobre cada vida, Jesus. Olha, eu não sei como é que o Teu filho tem chegado até aqui, mas eu te peço, o Senhor venha fortalecendo a sua fé, o Senhor venha fortalecendo o Espírito Santo, meu Pai, nos seus passos, diante da Tua presença. O Senhor venha sempre nos alinhando o nosso coração com o Teu, Jesus, para que nós venhamos viver de acordo com o Teu propósito, de acordo com o Teu querer, de acordo, Jesus, com a Tua vontade. Declaro pelo poder da Tua palavra, ó Espírito Santo, que nessa noite, que todo orgulho grande, que toda inveja, que tudo aquilo que não procede do Senhor, ó Espírito Santo, eu te declaro nessa noite, pelo poder da Tua palavra, que a Tua presença que cura, a Tua presença que restaura, vem invadindo cada coração, cada mente nesse exato momento. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo da verdade, que nessa noite, Senhor, que os Teus filhos e as Tuas filhas, eles venham abrindo o seu coração perante o Teu altar, perante a Tua presença, ó Senhor. Quão agradável é, Jesus, quando nós se lança, Senhor,
aos teus pés. Quando nós se lança aos teus pés, Espírito Santo, e quando nós se quebranta, e quando nós te busca de todo o nosso coração. Jesus, nos alcança nessa noite pelo poder da tua graça, nos alcança nessa noite pelo poder da tua misericórdia. Nós estamos aqui nessa noite, Espírito Santo, para se lançar aos teus pés, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para se render e para declarar em louvor, Jesus, as bênçãos, Jesus, que o Senhor tem, Jesus, feito em nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Quantas coisas maravilhosas, Espírito Santo, o Senhor tem operado no meio de nós. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para ter a oportunidade de nós dizer nessa noite, nós estamos aqui para te engrandecer, aquele que é o único de ser adorado e glorificado, Jesus, nessa noite. E nós estamos aqui, Espírito Santo da verdade, para declarar nessa noite, Senhor, para declarar nessa noite, Espírito Santo, para declarar, Jesus, se chegou alguém, Espírito Santo, aqui triste, chegou alguém aqui, Espírito Santo, meu Pai, Espírito Santo, com um pensamento negativo, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre cada coração nessa noite, e que nada, Senhor, venha impedir dos teus filhos e das tuas filhas, Jesus, nessa noite, falarem contigo nessa noite, falarem com o Senhor, que nada venha impedir, o Senhor venha repreendendo todo o protocolo, todo o levante, toda seta que voa de dia e de noite, Jesus, todo ataque do inimigo, tudo aquilo que não procede de ti. Mas nós clamamos a ti, Jesus, nessa noite. E eu declaro, Espírito Santo, esse início de culto ao Senhor. Jesus, nós não vem apenas te louvando, Senhor, apenas em lábios, mas que nós venhamos te adorar, Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, ó, recebe cada louvor. Recebe, Espírito Santo, cada adoração que nós oferecemos para ti. E nós estamos aqui, Jesus, em um só propósito, em um só Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo, que os teus filhos e as tuas filhas que chegaram até aqui, que eles não venham sair da mesma forma que chegaram, mas que eles venham sair daqui tocados pelo toque do teu Espírito Santo, pelo toque da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sair daqui saciados pela tua presença, que nós venhamos ser cheios da planta dos pés, Espírito Santo, os dedos do pé, Senhor, até os fios do cabelo, Espírito Santo. Nessa noite eu declaro pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder que há no teu nome, nós te agradecemos, Senhor, por esse início de culto maravilhoso. Eu declaro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Não vamos louvar o nome do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz: louvar o Senhor porque Ele é bom. Louvar o Senhor porque a sua misericórdia ela dura para sempre, amém? Louve ao Senhor, amém? Irmão, vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. E Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue suas vidas, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
princípio e o fim de todos teus problemas. Diga, e ainda se vier em noites traiçoeiras, se a cruz pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noite traiçoeira, declare, se a cruz pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, declare, diga, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o pão da fé, do princípio e o fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier em noites traiçoeiras, se a cruz pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Dê um salve de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Irmão, esse é um momento de louvor, amém? Que nós temos para glorificar o nome do Senhor, amém? Irmão, glória a Deus. Já que estamos no momento de louvor, amém? Quero saudar com a paz do Senhor, amém? Seja bem-vindo. Volte sempre ou permaneça para sempre, porque aqui é a casa do Pai e também a casa do Filho, amém? Sejam bem-vindos, fica à vontade, que Deus nos abençoe. Irmão, eu quero dar uma oportunidade, amém? Quero dar uma oportunidade, em nome do Senhor Jesus, para o irmão Genil vem cantar, amém? Vem para cá, irmão Genil. Glória a Deus. Glória a Deus.
WhatsApp. O louvor? Envie pra mim. Fala isso. Tem aí na internet. Tem, deixa eu colocar. Aí que tá dentro. Ele tem na internet? Tem. Qual foi aqui no Wi-Fi? Na Wi-Fi. Isso ali é mais ou menos. Não é. Gente, mas querendo ou não, tem que botar no meu, né? Tem cultura. Espera aqui. O irmão coloca aqui no louvor. Fala isso. Glória a Deus. Aí o irmão pode vir pra cá. Pode ficar aqui. Aí se você lá veja quando ele fica se mexendo. É quando você colocar no louvor. Aí você pode deixar aí. Espírito. Dá pra ver a letra, tá? Abriu. Não dá pra ler na igreja. Aí não pode botar. Espírito. Pirulito. Pirulito. Tá servindo nas caixas aí. Essa aqui, né? Dá pra ver, tá? Lançado mão com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor esta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só ou no meio da multidão. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo
madrugada me mostra em sonhos, se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Aleluia, Jesus. Fala conosco essa noite, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Oh, Glória a Deus. aleluia. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Fala comigo na tua, fala comigo no louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Mais forte. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Aleluia, Jesus. Eu convido o irmão Adilson para louvar comigo. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui a fita. Aleluia. Isso vai bem complicado. Aleluia. Ele se Eu mexe. só quero adorar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eita, Deus é grande. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. MP Black, é? É. Só quero adorar. Isso aí, letra logo.
Valeu. Se meu celular não sei o que é não. Quando eu boto o coisa aqui. Eu tô cheio. Eita, o meu irmãozinho, né? Solta aí, né? Irmão, tá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou avisado os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar aqui, mais uma vez, para junto adorar, exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O número de irmãos são poucos, mas a palavra do Senhor fala. Que tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, e ele se faz Glória a presente. Deus. E ele está aqui nessa noite, amém? Amém. Não, Jesus. Vamos adorar. É um louvor bem conhecido. Eu só quero adorar. Glória a Deus. Vamos lá? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Ele está aqui, o Senhor. Glória a Deus. Escute. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus me deu. Obrigado, Senhor, por isso. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Obrigado, a sua cabeça aqui nessa noite. Adore conosco, para Jesus. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso. E se eu não? E se eu não adorar?
Deus jamais sabe porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus deu. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor. Mais um? Vamos adorar com um louvor. Irmão, coloca aqui, por favor, o playback. Deus abençoe. Aleluia. A honra e a glória é para Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A honra e a glória para Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não acho que vai sair. Aleluia, Senhor. Sala. Isso aqui mesmo. Aleluia. Gente, ele é meu Deus. Olha só. Escute. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, um abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinhos do pecado eu pisei. A ponta entre a vida, a morte eu usei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Olha só, a minha alma vagava na escuridão. E agora? Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de quê? De um pesadelo e voltei a viver. E agora? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. E hoje? Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ele consertou a nossa besta vida essa noite. Louvado seja Deus. Ele é fiel. Olha só. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de quê?
orado por essa rica oportunidade no nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Vamos prosseguir em nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? Irmão, quanto maravilhoso e quão lindo, né? Nós estamos aqui na presença de Deus, Juninho aí cantando, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, Juninho, em nome de Jesus, e que sempre Deus venha capacitando, né? Todos vocês, você, irmão, a Deus. Vocês são uma bênção de Deus. E eu creio, irmão, que Deus vai falar conosco, amém? Eu creio que Deus vai falar conosco e que Deus venha sempre abençoando, amém? Eu amo muito de chamar a irmã a Deus para vir para cá cantar. A irmã Deus já é de casa, né, irmão? Vim cantar, já muitas vezes Geninho é a primeira vez e é bênção de Deus. Irmãos, é muito bonito a gente ver uma dupla e estão sempre ali. E a gente sente, irmão, no coração, quando a gente canta realmente para o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, amém? Vamos com o dízimo e oferta da casa do Senhor e Deus, Ele tem uma palavra para nós, amém? Eu vou dar início ao dízimo e oferta da casa do Senhor. Irmão, Malaquias 3,10 diz: trazer seus dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, senão não abrirei janela do céu e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Amém? Tudo que Deus espera de nós é que nós façamos prova e viva de fidelidade diante de Deus que nós servimos, que nós adoramos. Amém? Mas quantas vezes Deus tem sido fiel nas nossas vidas, mesmo a gente não sendo fiel a Ele. Mesmo assim, Deus mostra o seu amor e a sua fidelidade nas nossas vidas, amém? Então eu quero declarar que quando Deus não espera a perfeição de mim e de você, mas Deus espera prova e viva de fidelidade, de nós honrar o Senhor, amém? Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da prova, mas que a gente venha não deixando de ser fiel, a gente venha o quê? Sempre provando, dizendo: Deus, eu estou passando pela prova, mas eu serei fiel ao Senhor. E Deus, Ele fica feliz quando nós faz prova e viva de fidelidade diante do Deus que nós servimos, amém? Se você for ofertar ou dizimar, esse é um momento onde eu estou louvando, amém?
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra, criaste, por amor se pobre e feio. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar por dízimo e oferta. Estenda suas mãos, amém? Vamos orar por dízimo e oferta e em seguida a palavra, amém? Deus, Espírito Santo, eterno Deus e eterno Pai, eu te apresento diante de Ti, eu te apresento diante do Senhor os dízimos e oferta da Tua casa, diante da Tua presença. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, cada pessoa que ofertou, cada pessoa que foi contribuinte na Tua casa, na Tua presença. Deus, que o Senhor venha sempre gerando o espírito de fidelidade no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Deus, eu te apresento também aqueles que não ofertaram, abençoa de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Deus, que o Senhor venha sempre trabalhando em vida e corações sobre aqueles que dão espaço para o Teu Espírito Santo trabalhar. Eu declaro a Tua palavra sobre o nosso coração também, a Tua mensagem que vai ser ministrada, a Tua palavra que vai ser pregada. Eu declaro nessa noite, pelo poder do Teu nome, Jesus, que o Senhor venha me usando como instrumento de bênção em Tuas mãos, que o Senhor venha se revelando para nós, assim como o Senhor tem se revelado através da Tua palavra, através das Tuas escrituras. Jesus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir o Senhor falar no nosso coração. Jesus, que o Senhor venha repreendendo todo levante, todo impedimento, que a Tua palavra seja liberada nessa noite. Mas eu oro para Ti, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, ela venha penetrando como arco e flecha no nosso coração, e que ela venha dando fruto. Ó Deus, declara a Tua mensagem agora, pelo poder do Teu nome. Fala no nosso coração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 19.
Gênesis capítulo 19. Se você puder, você pode nos acompanhar em nome de Jesus. Gênesis 19, versículo 1. Eu quero só ler 3 versículos, amém? Para nossas vidas nessa noite. Espero que Deus venha falar conosco. Gênesis capítulo 19, versos 1, amém? Vamos ler o versos 1 e o versos e os versos 26, amém? Só estes 2 versículos. Fala assim a palavra de Deus. Preste muita atenção. Vamos nos acompanhar. Gênesis capítulo 19, versos 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de quê? De Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Amém? Pule para o versículo 26 agora. Vamos ler o 25 e o 26. Vamos ler o 25 para a gente ler o 26. E destruiu aquela o quê? Cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló, declara comigo, e a mulher de Ló olhou o quê? Para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Até aqui, louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar. Irmão, o que Deus quer falar para nossas vidas é algo muito maravilhoso. Algo muito maravilhoso, um desperto espiritual. E algo que o Espírito Santo, eu creio que Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Eu tenho pedido a Deus no meu coração para que eu ministrasse uma mensagem. E Deus, Ele me instrui para que eu ministrasse essa palavra. A primeira coisa que fala a palavra de Deus, preste perceber muita atenção. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-o, Ló levantou-se e ao seu encontro inclinou-se ao rosto de terra. Irmão, a palavra de Deus diz que vieram 2 anjos à cidade de Sodoma. O quê? A cidade de Sodoma era tarde, e ali se encontrava Ló na porta daquela cidade. Então, irmão, quando Deus ele envia os seus anjos, Deus sempre manda uma tarefa específica para cada anjo. A gente sabe que cada anjo tem o quê? Tem a sua classe, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de agir. Irmão, ali vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado na porta de Sodoma. Então, irmão, quando a gente lê o versículo 26, a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Quem aqui sabe? Levanta a sua mão nessa noite. E o tema que eu quero pregar nessa noite para nossas vidas é: não olhe para trás. Amém? Eu não sei, irmão, como é que você tem chegado até aqui. Eu não sei como é que tem sido sua trajetória. Eu não sei o que você tem enfrentado no passado. Mas Deus tem falado no meu coração que eu não olhasse para trás o que eu iniciei, o que Ele mandou eu fazer. Preste bem muita atenção, irmão. Deus, Ele envia 2 anjos a Sodoma.
para falar com um homem chamado Ló. A gente sabe que quando Deus ele olha no meio de uma nação, no meio de uma geração, Deus sempre vai olhar os seus servos, aqueles que realmente ainda têm um coração voltado para Deus. Deus viu que aquela cidade de Sodoma, o pecado, a prática daquele povo, daquela cidade, estava de uma forma tão causando a ira de Deus, que Deus olhou no meio daquele povo e Deus viu um justo que era Ló. Irmão, ali Deus envia 2 anjos e Deus tinha pressa. Deus tinha pressa para que tirasse Ló daquela cidade, porque Deus avisou através dos 2 anjos e disse: Ló, olha, você vai até a sua família. Olha para cá, irmão. Preste muita atenção. O tema dessa mensagem, declare comigo: não olhe para trás. Irmão, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar sobre você, sobre nossas vidas, e você vai entender do começo ao final dessa ministração. E ali os anjos ele tinham pressa: Ló, você vai chegar até sua família, até seu gênero, você vai chegar à tua família, até sua mulher, você vai avisar, e vocês têm que sair dessa cidade, porque essa cidade será destruída. Irmão, e ali Ló ele chega no seu genro, irmão. Ló ele fala, Ló ele avisa. E quando eu e você que estamos na igreja, e você que estamos na presença de Deus, você avisa ao seu próximo, você avisa as pessoas que você ama, você avisa as pessoas que Deus ele manda você avisar. Mas o que é que as pessoas elas fazem o quê? Elas rirem. Por quê? Porque para o homem que está preso no pecado, numa cidade que está contaminada, o que uma pessoa de Deus vai falar para ela é o quê? Para ela é loucura. Mas o que eu quero declarar para nossas vidas, irmão, não olhe para trás. Deus estendeu a misericórdia sobre a casa de Ló, sobre a família de Ló, através do amor que Deus tinha na vida de Ló. E quantos nós que estamos aqui nessa noite, nós que servimos a Deus, você que ora, você que busca, você que está ali, muitas vezes forte, em momentos que estamos fraquinhos, a nossa vida é feita como de altos e baixos. Nós somos assim, tem hora que nós estamos fortes, tem hora que a nossa fé está lá em cima, mas tem hora que nós estamos vulneráveis. Mas a palavra de Deus diz que o seu poder se aperfeiçoa do quê? Nas nossas fraquezas. Irmão, Deus, ele deu uma ordenança e os anjos falaram e disse: olha, Ló, você tem que sair dessa cidade, essa cidade será destruída e nós temos pressa. Irmão, tudo ali que Deus, ele queria, o que Deus queria. Segurar assim, tá gravando. O que Deus queria era para que houvesse salvação na família de quê? De Ló. E através de Ló, através do amor que Deus tinha na vida de Ló, Deus estava poupando toda a família de Ló. E Ló, ele avisou, Ló falou. E Ló, imagina nos dias de hoje a gente falar para quem você ama, gente da nossa casa, da nossa família, assim: olha, gente, a gente temos que se lançar nos pés de Jesus, uma coisa e outra, e por aí vai. Irmão, só que uma ordem Deus deu para Ló: Ló, eu não quero que você olhe para trás. Ló falou para sua esposa e disse: olha, nós não podemos olhar para trás. Irmão, no exato momento quando Ló ia saindo daquela cidade, aquela cidade estava sendo o quê? Destruída. Gênesis capítulo 19, versos 25. E destruiu aquela cidade, e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Irmão, preste muita atenção. Aquela mulher de Ló, ela olhou para trás. Deus enviou 2 anjos. Deus entregou a mensagem. Deus deu livramento. Mas a mulher de Ló, quando aquela cidade foi destruída, ela olhou para trás.
Ela tinha saído da cidade de Sodoma, mas a cidade não tinha saído da sua mente, porque ela não tinha se libertado apenas daquela cidade. A sua mente, a sua alma, ela estava presa ainda naquela cidade de Sodoma. Então, irmão, eu quero declarar isso para nossas vidas. Não olhe para trás. Preste muita atenção do que o Espírito Santo quer falar para nossas vidas. Tem muitas coisas que dá vontade da gente parar, sim ou não? E a hora que eu vou começar a ministração, preste muita atenção. A mulher de Ló olhou para trás. Irmão, eu achei muito lindo, muito maravilhoso o irmão Juninho cantando, irmão Adeus, pinça pura. Mas olha para cá o que Deus quer falar para o nosso coração nessa noite. Eu quero que você saia daqui, que nós também possamos dessa palavra. Que a gente não venha olhar para trás. Quantas pessoas têm se levantado contra eu, contra você? Quantas pessoas têm tentado matar o teu sonho? Quantas pessoas têm se levantado para te fazer te entristecer? Quantas pessoas têm se levantado, irmão, para tentar destruir a obra que Deus começou nas nossas vidas? E preste muita atenção, irmão, e o que Deus quer falar, não olhe para trás. Deus não quer que nós olhem para trás. E Deus estava tirando Ló, e a mulher de lá estava saindo, e Deus deu uma ordem para os anjos dizer, e eles disseram para Ló, e disse: olha, você não olhe para trás. E ali, irmão, uma pessoa olhou para trás. Então eu quero declarar para nossas vidas que muitas coisas vão nos impedir de nós viver na presença de Deus. O sobrenatural, a promessa que Deus tem na minha vida, na tua vida, o que Deus tem prometido, o que Deus irá cumprir, é se nós olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai se frustrar. Porque se você olhar para trás, a gente vai perder a rota. Então, quantas coisas o inimigo ele tem usado muitas vezes pessoas. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para dizer que você não vai chegar, para dizer que não vai acontecer. Então, muitas vezes, palavras mal liberadas sobre nós, sobre mim, sobre você, ao ferir, a gente começa a olhar, querer olhar para trás. Mas a palavra de Deus diz que aquele que colocar a mão no arado não olha o quê? Para trás. Então Deus quer que nós olhemos o quê? Para frente. Quantas coisas que nós chega na igreja também, olha para cá, quantas coisas que nós chega na igreja e a gente vê um erro do irmão, E muitas pessoas ficam até julgando pessoas pelo passado, o que está lá atrás. Então eu quero declarar para nossas vidas, irmão, que o que Deus tem para nós está na nossa frente, não está para lá, nem Sodoma. Então Deus, Ele queria tirar Ló e sua esposa, sua família, para Ele enviar numa terra melhor do que aquela. Pois eu quero declarar para nossas vidas, irmão, quantos levantam, muitas vezes a gente levanta sobre nossas vidas, que a gente olha assim, que a gente diz: meu Deus, por quê? Mas sabe qual é a vontade do inimigo? Preste muita atenção. É que você olhe para trás. Teve um momento na minha vida, que quando eu olhava assim, era impossível de continuar os cultos. Muitas vezes eu ficava pensando como é que vai ser, como é que vai acontecer, mas
cuidando de cada detalhe. Então eu quero declarar nessa noite que Deus, irmão, Ele quer que nós não olhem para trás. E eu quero que refletir, eu quero ser boca de Deus para nossas vidas. Que você, não importa o que você venha passar, não importa o que você irá trilhar, seja o que você trilhou, o que você irá trilhar, mas eu quero que você tome posse nessa palavra e que você não olhe para trás, mas que você só olhe para a voz do Todo-Poderoso dizendo: avante, 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 meu filho, para a direita, para a esquerda, pregar nesse lugar, fala agora, irmão, cante agora. Então, irmão, quantas pessoas querem parar você? E quantas coisas, quantas situações nos entristecem, que a gente olha assim e diz assim, dá vontade de parar. Então, o que Deus quer falar para nossas vidas é que você não olhe para trás. Porque tem momentos na nossa vida que vai doer, momentos na nossa vida que a gente vai ser lapidado, olha para cá, pelo Senhor. No momento que você começa a andar, a coisa começa a estreitar um pouco, entendeu? Estreitar, apertar. Mas a mulher de Ló, ela resolveu olhar para trás. Então eu quero declarar, irmão, para nossas vidas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quando a gente é convidado, né, para dizer assim, vamos cantar na igreja, vamos louvar, vamos ensaiar uma coisa e outra. Quando muitas vezes a gente vai para um culto, a gente entra numa batalha espiritual muito grande, sim ou não? Uma batalha espiritual muito grande. Por quê? Porque o inimigo sabe, irmão, que se nós chegar na casa de Deus, nós iremos escutar uma palavra extraordinária, que irá nos edificar a nossa alma, que irá nos dar ânimo para nós prosseguir. Então, o que eu quero declarar para nossas vidas, irmão, é que a gente não vê olhar para trás, independente de qualquer circunstância, mas que nós venhamos orar a Deus, que nós venhamos sempre pedir força ao Senhor. Que quando faltar sabedoria, que você venha pedir a Ele. Porque, irmão, tem muitas coisas nas nossas vidas que o que as pessoas... É como aquela passagem que Jesus falou, né? Qual homem de entre vós que construir uma torre não calcula ele primeiro, para ver se ele consegue construir até o final, né? Então, irmão, se você iniciar algo e você não terminar, infelizmente, as pessoas irão rir de você. Então eu quero declarar, irmão, tome posse dos seus sonhos. Não deixe ninguém te parar. Não deixe ninguém impedir de você avançar na fé. Porque o que Deus quer para mim nessa noite, para a igreja nessa noite, é que você não olhe para trás. Porque quem mandou você fazer, quem está te guiando, irmão, é o Espírito Santo. Então eu quero declarar nessa noite, para nossas vidas, a perseguição. Quantas perseguições têm se levantado contra mim e contra você? Quantas perseguições, e algo bom sobre a perseguição é quando você está sendo perseguido. Quando você está sendo perseguido, é no sinal que você está no lugar, na rota certa do que Deus enviou para você. Se você está de boa, tal, fazendo nada, irmão, alguma coisa errada tem. Se alegre, por quê? Porque, que nem o apóstolo Paulo falou, né? Eu me alegro porque eu sou participante do sofrimento de Cristo. Irmão, a gente tem que se alegrar. Para a gente participar do sofrimento de quê? Do Senhor Jesus Cristo. Então você vai ser perseguido por conta de quê? Por conta do nome de Jesus. Você vai ser perseguido, irmão, muitas vezes, por conta que, para onde Deus quer te levar, para onde Deus quer cumprir o que Ele tem na sua vida. E, infelizmente, vai ter pessoas que vão olhar para trás.
E vai ter pessoas que vão olhar para frente. Infelizmente vai ter momentos na nossa vida que pessoas irão ficar para trás, porque elas estão olhando para trás. Então o que Deus quer falar para nós? Avançando o quê? Para o alvo que é Cristo. Então, irmão, quantas coisas tem surgido para tentar abalar a tua fé? Quantas situações a gente passa, a gente trilha por conta de fazer a vontade de Deus. Então eu quero declarar para você, se você fazer, as pessoas vão falar. Se você não fazer, as pessoas também irão falar. Então eu quero declarar para você nessa noite, se você fizer, as pessoas vão falar. Se você não fizer, as pessoas irão falar. Então eu quero declarar para você que você sempre espera a aprovação de quem? A aprovação de Deus. Porque quando Deus, Ele quer te guiar para um lugar, olha para prestar atenção. Quando Deus Ele quer te guiar para algum lugar, tem momento que Deus vai guiar, a gente vai dizer assim, olha, eu não quero mais que você vá para esse lugar. Preste muita atenção. Aí tem momento que a gente vai querer ir para um canto, aí do nada Deus Ele fala, você vai para outro lugar. Irmão, teve um momento na minha vida que eu ia ministrar nos bairros, e eu já tinha ministrado em algum local, e do nada disse, Deus, vamos ministrar naquele mesmo lugar. E teve uma vez que o Senhor disse, não, você vai em outro lugar, porque é outro lugar que eu quero levar você. Irmão, e quando você vai, as pessoas começam a te chamar de quê? De louco. Por quê? Porque quando você está muito cheio de Deus, você começa a ser uma pessoa cheia de sonho. Você começa a ser uma pessoa cheia de fé. Você começa a ser uma pessoa diferente, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas grandes. Aí, quando você vai falar para alguém que está preso à sondor, que eu quero dizer no mundo, as pessoas vão achar loucura. Cara, você é louco, cara, calma, você não vai chegar. Você está sonhando demais. Irmão, eu quero declarar também nessa área, preste muita atenção sobre a perseguição. Que vai ter muitas coisas nas nossas vidas, no meu ministério, na sua vida, do que você tanto ama de fazer uma coisa e outra. As pessoas vão tentar ser usadas por inimigo para atrapalhar você. Então eu quero declarar, irmão, nessa noite para nossas vidas, que a gente vinha blindando o nosso coração. Por quê? Para a gente receber só a palavra de Deus que edifica. E quantas coisas, irmão, nós temos passado e a gente quer olhar para trás. Quantas coisas, muitas vezes, a gente enfrenta, vê um desânimo muitas vezes e a gente quer olhar para trás. Então eu quero declarar, irmão, que Deus Ele quer que você olhe para frente. Amém? Eu não sei, irmão, em qual área Deus está falando no seu coração, mas eu quero declarar para nossas vidas que a ordem de Deus nessa noite era para que nós não olhemos para trás. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para mim. Deus tem coisa nova para quem? Para você. E quando a gente não olha para trás, tem momento que a gente começa a caminhar para frente, a gente começa a dizer, meu Deus, eu não estou entendendo, mas não cabe a nós entender, mas sim o que? Confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, vamos confiar no Senhor. Mesmo que as coisas venham a ser difíceis, mesmo que muitas vezes venham passar por luta, por provação, mas vamos confiar no Senhor. Vamos sempre
nos fortalecer na sua presença, e que também a gente não venha olhar para trás. E tem momento, irmão, que Deus ele quer nos tirar da nossa parentela para outro lugar que Ele nos quer nos usar. Amém? Irmão, eu quero declarar para nossas vidas: Deus não quer você preso só em 4 paredes. Olha para cá. Deus não quer você preso só apenas em 4 paredes. E eu quero falar também sobre isso. Não olhe para trás. Deus não quer você preso apenas em 4 paredes. Deus quer te usar para alguém. Deus quer que você cante para que alguém seja identificado, alguém seja alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, enquanto muitas vezes, pessoas que nós, olha para cá, pois quanto muitas vezes, a gente chega na casa do Senhor, olha para cá, preste muita atenção. Irmão, eu não quero oportunidade hoje não. Porque o coração está o quê? Doendo. Aí tem momento que a gente fala assim: irmão, só quero ficar um pouquinho aqui no banco. Aí do nada a gente vem para a igreja. Aí do nada a gente está ouvindo coisas, passando por coisa, uma coisa e outra. A gente chega um pouco: Senhor, só quero ficar um pouco na missa, quero te adorar. Aí do nada Deus usa um pregador para você. Deus usa quem está na frente do público para você dizer assim: quem disse que eu mandei você parar? Quem disse que foi isso que eu falei sobre você? Pois eu vejo o que ninguém vê, o coração. Então, irmão, quantas coisas, preste muita atenção, Satanás, o adversário da nossa alma, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa as suas estratégias. Quem está entendendo? Levanta sua mão, para tentar fazer você olhar para trás. E o pior é quando nós aceitamos e se convencemos dizendo: parece que é mesmo. Não. Eu quero declarar para a sua vida hoje: você vai ser um homem de Deus, você é um homem de Deus, uma pessoa cheia de fé, que mesmo você não entendendo nada, mesmo se levando um leão aqui, um leão da direita, um leão da esquerda, mas que você vem dizer: Deus, Tu és a minha força. Então vai ter momento na nossa vida, irmão. Tem momento na nossa vida que o que a gente está fazendo, olha para cá, tem momento que o nosso coração vai estar o quê? Sangrando, ferido. Aí o poder de Deus está com a pessoa de quê? As nossas. Só que o diabo quer usar nossas fraquezas para nos destruir. Então, irmão, eu quero declarar para nossas vidas, preste muita atenção. Se você também for viver do que as pessoas falam de você, preste muita atenção no que eu falo, você não vai caminhar para frente. Porque quando a gente, infelizmente, faz para Deus, sempre vai ter dois que vai dizer: Deus está no negócio. E nós estamos vivendo num tempo que tem pessoas que estão tentando abafar outras pessoas. Olha o que eu estou falando. Eu sou pregador há muito tempo, dono da igreja. Fulano, Deus está usando fulano agora, fulano. Tem gente que quer abafar quem Deus está usando. Então, eu quero declarar isso para a nossa vida. Quantas pessoas, irmão, estão sendo paradas hoje?
pessoas até parou. Quem está entendendo? Quando o irmão erra, olha para cá, quando o irmão erra, o irmão errou. Todos nós somos falhos, estamos sujeitos ao quê? A errar. Mas bom é quando o irmão chama o Espírito Santo, quando ele vem um cara e diz assim: irmão, tem jeito. O carinha do homem levantar de Deus. Se arrepende. Deus, Ele não sabia isso para você. Levanta a cabeça. Mas o que hoje nós vemos é o quê? Uma igreja que tem sido juiz em vez de hospitalar. Eu me lembro que quando eu estava mais irmão a Deus, teve muitas vezes que nós foi gravar vídeo e que muitas vezes nenhum olhos vírus a não ser os olhos do Senhor. Irmão a Deus é prova. Teve um momento que nós, em vários lugares, eu ia gravar o irmão a Deus, mas fazer os clipes dele. Teve um momento que eu vi cada comportamento que o irmão a Deus ele fazia, que eu começava a olhar assim e dizer: Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. Não tem como dizer que não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas uma vez nós postamos, não foi, irmão Deus? E do nada, irmão, teve o quê? Teve crítica. Como é que você coloca essa letra nesse tom? Aquilo você mesmo. Uma pessoa falou que podia chamar Deus de você, eu tinha que mudar até a letra de novo. Mas só que nós sentimos a presença de Deus nele, até quando nós estávamos gravando. Não esqueça. E quando nós estávamos lá, irmão, eu me lembro que toda vez que nós gravávamos o vídeo, né, irmão Deus? A gente dizia: irmão Deus, vamos orar aqui, vamos fazer uma oração. E nós orávamos, irmão. Teve uma vez que nós sentimos um mover de Deus, uma presença de Deus. O irmão Deus olhou para ele e disse: irmão Jairus, eu senti uma presença de Deus tão forte que em nenhum momento da minha vida eu senti isso. Não tem dinheiro que pague. Eu me lembro como se fosse hoje. Irmão, ali Deus viu a nossa intenção do nosso quê? Coração. E eu quero declarar isso para nossas vidas, isso. Muitas vezes o diabo ele vai usar pessoas para você, para tentar parar o que Deus tem plantado no seu coração, no meu coração. Então, se nós formos fracos na fé, irmão, infelizmente nós caímos na armadilha do diabo. O irmão disse aí: olha, irmão, eu digo: olha, irmão, olha, do meu ponto de vista, está ótimo. Irmão, infelizmente, você fazendo certo, você dando o seu melhor, vai ter sempre aquelas pessoas que vão apontar você. Então eu quero declarar para isso: não olhe para trás, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de orar, é tempo de crer mais, é tempo de você fazer. Se você está fazendo, faça mais. Amém? E eu quero dar uma simbolização sobre Davi. Davi era o mais pequeno da casa. Eu irei encerrar, irmão. Davi era o mais pequeno da casa. E ali o Senhor fala com Samuel e diz: olha, eu rejeitei Saul e tu vai na casa de Jessé e ali um dos filhos dele tu ungirá rei, Samuel. Samuel ele vai, irmão, na casa de Jessé e ali ele chega e diz: olha, quero que você apresente todos os seus filhos. O profeta Samuel ele vê e ali começa a apresentar os filhos de Jessé de um por um. O profeta Samuel, homem de Deus, homem de oração, a Bíblia diz que Samuel ele começa a olhar para os irmãos de Davi e ele não sabia nem que era Davi. Ele disse: nossa, com certeza será esse, um homem grande desse, formoso, alto, com certeza será esse que Deus irá ungir. Aí o Senhor falava: Samuel, esse que eu não vejo como tu vê. Eu não vejo como um vê, mas eu vejo o coração. Então, irmão, Deus ele vê teu coração. Ele sabe a intenção do teu coração. E ali, passado todo, e Samuel diz: olha,
Estão todos os teus filhos aqui? Por último, ele diz: tem um lá cuidando das ovelhas. Ele foi lembrado por quê? Por último. Mas Deus viu o coração de Davi. Deus viu o coração de quem? De Davi. Só que no exato momento estava acontecendo uma guerra entre o povo filisteu e entre o povo filisteu. Ali se encontrava o gigante Golias. Já ia Davi levar comida para os seus irmãos. Irmão. Aí os irmãos de Davi começam a falar para Davi, dizer assim: Davi, o que é que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. O seu lugar é cuidando das ovelhas. Quando as pessoas olham para você, tentam fazer você parar, você olhar para trás e é assim: fulano, tu está pensando que teu lugar é chegar até ali? Quantas coisas nós ouvimos, quantos absurdos. Irmão, eu quero que você tome posse dessa palavra. E ali, irmão, o inimigo muitas vezes vai usar pessoas. E o inimigo estava usando quem? Os próprios irmãos de Davi. Dizendo: Davi, você está fazendo aqui? Cara, seu lugar é nas ovelhas, seu coração é mau. Você não é isso, tudo que você diz. Seu coração é mau. Irmão, quantas vezes nós escutamos esses absurdos? Então foi no exato momento, irmão, que Davi ele tinha um espírito de ousadia. Quando ele viu Golias afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz que ele diz: quem é esse que afronta o Deus vivo dos exércitos? Olha a ousadia de Davi. Quem é esse que afronta o Deus vivo do Senhor dos exércitos? E ali, irmão, ele começa a usar a armadura de Saul. A Bíblia diz que a armadura de Saul era enorme. Imagina ele ficar um pouco pequeno com aquela armadura. Saul, Davi começou a ficar logo bravo. Eu não quero isso. Eu começo a criar uma história na minha mente, uma simbolização para que você venha entender. Eu não quero usar isso. E nesse exato momento, Davi vai se aproximando daquele gigante chamado Golias. E ali, Davi, ele é afrontado e diz: quem é esse que vocês lutaram? Davi muitas vezes era chamado de menino. E nesse exato momento, quando Davi se encontrava de frente àquele gigante, o povo se apunhalava a sua força, a sua esperança em Golias, do lado de lá. Existia o povo do lado de lá, o povo do lado de Deus. E ali Golias, ele continuava com o seu afrontamento. E Davi, ele cheio, ele disse: olha, tu vem contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje o Senhor me dará a tua cabeça. Então, irmão, o inimigo ele vai afrontar você, ele vai dizer: tu não vai chegar a lugar nenhum, tu não tem condição, tu não é isso nem aquilo. E se você não tiver o espírito de ousadia dentro de você, irmão, o inimigo ele faz você parar, ele coloca medo no seu coração. Então, quanta coisa o inimigo tem tentado colocar uma arma muito grande sobre você, o medo. O medo tem paralisado muitas pessoas, tem impedido de pessoas avançar. Mas o Davi diz: tu vem contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje ele dará a tua cabeça. A Bíblia diz: Davi, com a pedra, com a peteca, tirou. E Deus dá vitória a Davi. Mais uma coisa eu vi, que Deus deu vitória a Davi, e ele não permitiu que Davi usasse a armadura de Saul, porque Saul ele venceu porque ele usou minha armadura. Mas Deus não deixou, por quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. E quantos aqui creem, irmão? Olha para cá. Enquanto você está sendo perseguido, enquanto as coisas estão sendo acochadas para você, é porque Deus está preparando algo grande para você, você não está entendendo.
Então eu quero declarar para você, para Davi chegar lá, ele enfrentou muitas coisas, mas Davi não era homem de olhar para trás. Davi era cheio do Espírito Santo, ele tinha ousadia. Se falasse uma coisa com Davi, ele falou 3 vezes. Então eu quero declarar para você, irmão, que você não olhe para trás, porque o inimigo quer muitas vezes é nos paralisar. Amém? E espero que o Espírito Santo não tenha falado conosco nessa palavra. Quantas coisas surgem, quantas coisas acontecem, quantos problemas, quantas coisas fluem, quantas coisas acontecem. Muitas vezes a gente fica querendo olhar para trás. Tem momento que a gente está um pouco vulnerável, um pouco fraco, mas o que Deus quer é que nós prossigamos. Amém? E Deus é poderoso para cumprir o que Ele falou na nossa vida. Amém? Primeira coisa para nós viver no propósito: obediência. A segunda coisa para nós alcançar o propósito é nós caminhar sem olhar para trás. Porque o que Deus tem para nós não está no que passou, mas no que está na nossa frente. Amém? Deus ele tem coisas novas para nossas vidas, eu tenho certeza. Deus ele tem coisas novas para nossas vidas. Deus ele ainda tem coisas a cumprir nas nossas vidas. Deus ainda tem coisas a cumprir. Deus tem muita coisa a cumprir nas igrejas, tem muitas coisas a cumprir na nossa família, na nossa casa. Deus tem coisas para cumprir. Agora nós não devemos olhar para trás. Então eu espero que o Espírito Santo tenha falado conosco no nosso coração. O que é que você tem iniciado? Olha para cá. Abrir uma empresa, um negócio, uma coisa e outra. Se a gente olhar para trás, fica difícil. Se eu estiver dirigindo uma moto e eu ficar olhando para trás, perco o controle. Então o inimigo quer que você olhe para trás para que ele venha perder o controle. Você venha perder o controle. Então, irmão, eu quero que você saiba aqui que não possa passar sempre graça. Porque tem coisas que eu tenho enfrentado, que você tem enfrentado, que só Deus viu. Eu sei que quando nós chegamos até aqui hoje, na presença do Senhor Jesus Cristo, só Deus sabe o quanto humilhação, coisas que a gente passa, coisas que a gente olhar sempre quer olhar para trás. Mas o que eu quero declarar, irmão, seja uma pessoa de fé. Não deixe nada impedir de Deus cumprir a sua vontade na sua vida. Só vai depender de eu e você. Olha para cá, no final dessa ministração, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ninguém toma. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Quando vozes contrárias vêm até você, só dê ouvido à voz do Espírito Santo. Tem momento que vem voz, e você aqui naquele cego de Bartimeu, filho de Davi, e o povo, cala-te. Quanto mais ele clamava, a multidão que mandava ele se calar. Então clama ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então, irmão, quando as vozes contrárias vir sobre você, não dê ouvido, mas decida, busque a Deus. Mostre o caminho, mostre a tua vontade.
Então a voz dele não trará dúvida para você. A voz dele não trará confusão para você. A voz dele trará paz e te conduzidará para o caminho da promessa, para o propósito divino que Deus quer para nós. Então é isso, irmão. Não deixe nada para você, amém? Não deixe nada. Não deixe nada parado de você ir para a igreja. Não deixe nada parado de você orar. Não deixe nada de parar de você buscar a presença de Deus. Não deixe nada de parar de você fazer o que Deus ele tem plantado no seu coração. Cada um sabe o que eu estou falando aqui. Então, creio que Deus falou em muitas áreas das nossas vidas sobre que o inimigo ele quer que nós olhemos para trás, mas Deus ele quer que nós olhemos para frente, que nós... E vai ter momento, olha para cá, finalizando, vai ter momento nas nossas vidas que Deus ele manda a gente para outro lugar e muitas vezes a gente mesmo fica apegado a algum lugar, sabia? Teve um momento na minha vida que quando eu morava lá em cima, eu me lembro, Juninho, que quando lá a casa caiu, eu disse, meu Deus, como é que vai ser agora os cultos que eu fazia? Meu Deus. E o pior, irmão, teve um momento, teve pessoas que disseram, eita, a casa caiu e agora não tem igreja e não tem como se construir mais, irmão. E eu fiquei muito frustrado, sabe por quê? Porque veio de pessoas que eu me desesperei. Eu fiquei frustrado, fiquei um pouco triste. E tinha momentos quando eu subi para aquele lugar, irmão, só via só o terreno. Mas irmão, assim, eu estava indo para a oração, fazia um esforço, se arrastando para buscar. Eu me lembro que quando eu continuei morando lá, do lado vizinho, eu continuei fazendo os cultos. Orava a Deus, orava ao Senhor. Dizia, Deus, o que vai ser daqui para frente? Olha para cá. E muitas vozes contrárias, irmão. Muitas vozes contrárias. E eu ficava querendo olhar para trás. E teve um momento na minha vida que eu me lembro que quando eu troquei meu joelho lá no quarto, uma voz falou comigo e disse, olha, eu vou te levar para outra rua, meu filho. Porque a rua que eu vou te levar, ela precisa mais do que essa aqui que você está. Eu disse, Senhor, eu não quero ir. E Deus disse, meu filho, o profeta de verdade de Deus, ele não anda por onde ele quer. Ele anda por onde o meu Espírito conduz ele. Então eu comecei a entender o que Jesus falava para Pedro, quando tu era novo, tu andava por onde tu querias, mas quando tu é mais velho, tu vai andar por onde eu quero. E ali, irmão, Deus, eu me lembro que quando eu estava naquela garagem, eu me lembro que a lágrima descia assim. Eu falava de Jesus, tinha gente que vinha, tem momento que enchia, tem momento que tinha 2, 3. Teve um momento naquela garagem que eu sofri muito, irmão. Eu sofri muito. Só Deus viu. E teve um momento na garagem que eu estava frustrado, olha pra cá. Frustrado. Essa briga aqui que eu estou pregando hoje, eu me lembro que eu questionei, irmão Deus. Eu fiz uma pergunta para Deus e falei assim, disse, Deus, o Senhor me conhece. Deus, o Senhor me sonda, o Senhor sabe os meus pensamentos. Porque a tua palavra diz que tu sonda mente e coração. Tu me conheces com a minha sinceridade na tua presença. Eu olhei para as paredes assim, aquela garazinha lá, que o irmão foi lá uma vez. Eu me lembro que eu falei no meu íntimo com Deus, eu acho, Senhor, que eu nunca vou sair daqui, dessa garagem, para pregar em nenhum lugar. Porque ninguém crê no mistério, ninguém acredita. E outra, aos meus olhos é impossível. Eu me lembro que quando eu abri a Bíblia, uma página de uma folha de papel caiu de dentro dessa Bíblia.
Eu me abaixei e peguei aquele papel. Estava desenhado uma igreja com um estacionamento grande, uma mulher do meu lado, um filho, e um coração no céu, que descia do coração do céu para dentro da igreja, e da igreja vinha uma linha no ponto do meu coração, e do meu coração me cobria assim. E parecia desenho de criança. Eu reuni meu sobrinho tudinho e disse: olha, eu quero conversar com vocês. Alguém que vocês desenhou esse desenho aqui? Nenhum disseram. Não, nós não desenhamos, tio. Irmão, eu orei a Deus e Deus falou: eu vou cumprir tudo que está nesse papel na sua vida. Porque nós entendemos, irmão, que não é nós que nós temos os propósitos que nós queremos, mas é Deus que Ele escreve a minha e a tua história. E Deus falou: tem coisa hoje, que Deus está cumprindo o que Ele tem falado. Me deu um esposo. Tchau, você, papai. Deus falou comigo que Ele ia me dar a casa da minha mãe de volta. Ele falou, irmão. Tu veja quando eu sou do lado. Deus falou. E eu tenho algo dentro de mim, ó, dentro de mim assim, que Deus vai entregar muitas coisas na minha mão. Eu sinto dentro de mim, eu tenho absolutamente certeza que vai ter pessoas que vão olhar assim e vai dizer: como é? É o que Deus tinha me prometido. Agora ninguém viu quantas vezes eu chorei, ninguém viu quantas vezes eu me humilhei, ninguém nunca viu quantas vezes eu dava 2, 3 horas da madrugada no monte. Ninguém muitas vezes viu o meio do meu testemunho. E tem pessoas, irmão, que vão tentar parar você. E se você, irmão, não se firmar numa rocha que é Cristo, infelizmente Deus olha para trás. Então, irmão, vou finalizar, vamos ficar de pé. Que tem coisas que surgem nas nossas vidas que é o inimigo tentando paralisar. Amém? Irmão, eu passei hoje um pouco, amém? Mas eu queria entregar toda a mensagem do que Deus tocou no meu coração, amém? Então é isso, amém? Que Deus nos abençoe. Irmão, Deus, obrigado por ter vindo. As pessoas têm uma Deus também, viu? E irmão Juninho, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode ter certeza, pode ter certeza que Deus vai te chegar em lugares que muitas vezes você nunca pensou. Amém? Glória a Deus. Agora o segredo é olhar para o Senhor. Vai ter pessoas que vão olhar para você e não vai gostar, porque Deus está te usando, você está evoluindo. Tem pessoas, estou dizendo, mas ainda vai existir pessoas que vão se alegrar com a tua vitória. E eu tenho vivenciado, para a apresentação, eu tenho vivenciado lá em cima. E você é um filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração. Vamos encerrar. Deus, Espírito Santo, eterno Deus, eterno Pai, eu te apresento diante de Ti, diante do Senhor, perante a Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, o Senhor tem feito nas nossas vidas. Jesus, nos ajuda a cada dia. Nos ajuda, Espírito Santo, meu Pai, a viver de acordo com o Teu propósito. Eu entrego em Tuas mãos. Nós entregamos diante da Tua presença, diante do Teu altar, nossas vidas. Deus, eu não sei como é que o Teu Senhor tem chegado
chegaram aqui, mas leva eles debaixo da tua presença, debaixo da tua misericórdia. Deus, que eles entendem a tua mensagem poderosa no seu coração. Jesus, nos ajuda sempre, Jesus, olhar para frente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, sempre, mesmo na dor, mesmo na bonança, mesmo na dificuldade. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer na tua vontade. Ó Deus, nos usa, Senhor, para pessoas, para lugares onde o Senhor quer nos levar. Declaro perante a tua presença, te apresento a vida dos teus filhos, das tuas filhas, a vida do teu povo. Deus, que as 12 consolações do Espírito Santo vencer sobre toda a igreja. Salve o seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tá, gente, porque eu desviei, fiquei com medo de quebrar a tela.